Há um tempo atrás eu lancei aqui no canal 2 vídeos falando sobre construção e características de card games. Um deles foi de modo geral, falando sobre maldições de card games e como que você joga card games até hoje, quais são as características que esses jogos têm. E o outro foi eu mostrando como que eu criei do zero um card game do Mega Man. É um personagemzinho que o meu filho adora e que o universo é bastante simples e que com um tempo razoável eu consegui fazer todas as imagens e trazer aqui para o canal para mostrar para vocês. E uma coisa me surpreendeu nesses vídeos, teve muita interação da galera, principalmente no chat e inclusive muitas dúvidas e sugestões com opiniões de como que eu poderia estar ajudando as pessoas a criar os card games delas. Quais são as mecânicas que eu julgava que eram importantes, estilos de arte, quais mecânicas de jogo que elas achavam que eram interessantes ou não, mesmo porque no meu card game do Mega Man eu criei o mais simples possível, parecido ali com as primeiras temporadas do Yugi, eu expliquei isso também no meu vídeo. Então nesse vídeo de hoje eu vim mostrar para vocês como que eu desenvolvi o meu mais novo TCG, né, o Trade Card Game, de história medieval e fantasia. Eu criei aqui uma apresentação, né, para mostrar para vocês mais ou menos aqui o roadmap de como que foi tudo isso até o desenvolvimento para PC e mobile. Continua no vídeo do início até o final e, se você quiser, pode assistir os capítulos se você tiver interesse só na parte do design, que eu explico como que eu criei as cartas, desenhei as cartas, né, utilizando inteligência artificial para isso. Quais mecânicas de jogos eu acho que são mais importantes, aquelas que eu julgo que são as piores e aquelas que eu julgo que são as melhores. E também no final eu dou algumas dicas aí também de como que vocês podem estar fazendo os seus próprios TCGs. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve e deixa o sininho ativado para que quando eu lançar novos vídeos você seja avisado. Então, sem mais enrolação, bora lá pro vídeo. Então, pessoal, a princípio eu criei aqui como se fosse um estúdio, né, que chama Estudos Nerd TCG, que é esse estúdio que eu vou desenvolver a partir de agora os meus card games. O primeiro card game que eu lancei foi o do Mega Man, link tá aí na descrição se vocês quiserem dar uma conferida lá, eu fiz ele para Tabletop Simulator. E o segundo card game que eu criei se chama Fantasia no Multiverso. Ele tem uma pegada de 10 anos em diante, também estou construindo junto dele expansões, vou estar publicando nas minhas redes sociais, então sigam lá o Instagram, se vocês quiserem baixar as cartinhas para jogar de mesa, ou se quiserem também estar acompanhando aqui o canal para saberem mais atualizações. Então eu escrevi aqui um roteiro de como que eu acho que um card game tem que ser desenvolvido, a partir dos pontos positivos, né? Aquilo que eu acho que seja importante ter num card game e aquilo que eu não gosto de jeito nenhum e que me afastou de alguns card games. Então são 6 pontos aqui que eu julgo muito interessantes, que são design e arte conceitual. A gente tem, por exemplo, pegar o tripé aí, né, que é o Yugi, o Magic e o Pokémon. A gente tem um design e uma arte conceitual bastante diferente entre eles, né? A gente vê ali no Magic uma arte um pouco mais medieval ali, mais para pessoas maiores de idade. A gente vê no Pokémon totalmente infantilizado, né, desde o design do Ash, dos outros personagens, até mesmo dos próprios Pokémons. E o Yugi, ele é uma mescla de tudo isso, né? Isso varia, por exemplo, se você tá jogando com cartas das primeiras temporadas que o traçado delas era totalmente amador, parece, né? Parecia que uma pessoa que estava aprendendo a desenhar ali criou alguns personagens. E se você pega os designs de cartas assim mais recentes, você vê que tem uma maestria absurda na ilustração das cartas. Então depois do design conceitual vem a diversão, uma coisa que eu julgo super importante. Se você não se diverte num jogo, você acaba givando ele, deixando de jogar ele. Próxima coisa, se ele é fácil de jogar, muitos jogos com mecânicas muito complexas acabam afastando os jogadores com o passar do tempo, né? Então eu tentei evitar isso ao máximo. O combate eu acho que tem que ser legal, querendo ou não, é a alma do jogo, né? Card games eles lidam ali com duelos, combates. Então se o próprio combate ele é moroso ou ele é muito chato, acaba que você também não vai querer jogar. O universo, que eu acho que é importantíssimo, se existe uma história por trás daquelas cartas ou se simplesmente surgiu da cabeça do autor. Por exemplo, o Yugi, o Pokémon, eles têm um anime por trás, né? Eles têm jogos de videogame, todos criando um universo que serve de base para ser utilizado nos jogos. Já o Magic, ele bebe muito, entre aspas, né, da água lá do Dungeons & Dragons. Então tem os livros de RPG, tem filme, tem jogo de computador e por aí vai. E por fim,
como é que você adquire essas cartas, porque hoje em dia a gente sabe que tem um fator muito grande de colecionismo, então às vezes você chega numa loja, numa livraria para comprar um deck, um booster que seja, e ele já não está lá mais à venda. Ou se você joga online, existe todo um sistema de gacha que impede que você consiga as cartas, e isso é muito paia. Muitos jogos têm sofrido disso, o Marvel's Snap sofre disso, o Hearthstone sofre disso, muitos outros jogos que tem esse sistema de gacha, né, que você tem uma porcentagem mínima para conseguir uma carta, isso apela muito para essa questão de você cachar, né, gastar dinheiro real para conseguir. Então é um ponto que eu julgo fundamental se eu quero construir um TCG de sucesso. Então vamos vindo aqui para arte e design. O meu card game, né, o Fantasia no Multiverso, eu peguei aqui 4 estilos de arte que para mim são as mais legais que tem. O primeiro é o World of Warcraft. Eu jogo Warcraft desde quando saiu lá para computador, lá para Windows 95, e eu sempre gostei muito do design de cartas deles, mas assim, cartoon, dark. Eu fui vendo que com o passar do tempo, outros TCGs também utilizam mais ou menos dessa mesma linha de traçado e de desenho. Então eu peguei aqui um exemplo que é o Eternal e o outro que é o Flesh and Blood. Esses dois, muitas pessoas talvez nem conheçam, mas deem uma oportunidade para esses jogos que eles são maravilhosos, eles são bonitos demais de você ver. E o outro que eu achei assim um destaque bem grande, né? Ele é mais recente um pouco, é o Shadowverse. Ele lembra um pouco o design de cartas de Yu-Gi no próprio jogo, né? No próprio game quando você vai jogar, é muito bonito as animações, todas as interações, elas têm muitas luzes, os personagens e as cartas são muito luminosas, e eu achei aquilo muito bonito. Então eu meio que copiei o meu design de arte desses 4 jogos aqui: o World of Warcraft, Flesh and Blood, Eternal e Shadowverse. Falando um pouco sobre diversão, eu acho que é unânime que todo mundo aqui que jogou o Pokémon, principalmente essa versão Pocket, se diverte muito com o jogo. Primeiro, ele é muito rápido. Segundo, ele não tem muita enrolação. Terceiro, para você construir um deck e já sair jogando é bem fácil, então é muito intuitivo quais são as mecânicas de jogo, o que as cartas fazem. E eu achei bem legal também o fato deles terem removido a mana do jogo, né? As cartas de energia, dá mais dinamicidade para a partida. Outro jogo também que eu acho que é bem legal e vai bem nessa linha é Legends of Runeterra, também muito parecido. Ele pegou muitas mecânicas ali do Hearthstone, mas eu gosto muito do design de cartas, da diversão que remete ali ao LoL, né, o League of Legends, o joguinho de PC mesmo, e eu gostei de como que eles trouxeram aquela lore dos jogos aqui para dentro do TCG do Runeterra. Então se eu fosse falar assim, eu vou me basear em quais jogos para montar o meu TCG com base em diversão, eu diria que Runeterra e Pokémon. Então, agora que a gente já falou desses quesitos aqui, eu vou falar sobre facilidade de jogo. E dentro das facilidades de jogo, eu peguei muito pesado naquilo que eu não quero de jeito nenhum que o meu jogo tenha. Não! Então, por exemplo, eu não quero que o meu jogo, se eu quero que o meu jogo seja fácil, eu tenho que pensar no oposto, né? Eu não quero que esse jogo seja complexo. E qual é o jogo que subiu de nível em complexidade muito grande nos últimos anos aí? O Yu-Gi. Quanto mais o tempo passa, mais mecânicas eles vão empilhando em cima do Yu-Gi. Cartas Synchro, cartas XYZ, cartas de ritual, cartas de fusão, cartas de pêndulo, cartas de link, e assim vai indo uma infinidade de outras novas mecânicas que eles vão colocando no jogo, e isso só tende a crescer mais e mais a complexidade do jogo. Então, este formato de torneios do Yu-Gi, né, Master Duel ou Duel Links, o Duel Links até que não tanto assim, né, mas o Master Duel, eu não quero esse design de jogo no meu TCG de jeito nenhum. Mesma coisa também é o Dragon Ball. Eu não sinto que o design do jogo é legal o suficiente para a pessoa jogar, sei lá assim, um mês e não cansar, sabe? Outro jogo que eu quero evitar ao máximo possível é o Disney Lorcana. E esse daqui, ele é até recente, se não me engano, o Lorcana é de 2022, 2023. E ele é muito simples. As mecânicas de jogo que você tem com os duelos, né, de craftar tintas ali e jogar canções, é tudo muito simplesinho. Eu entendo que o público desse jogo, né, mesmo porque os personagens da Disney são personagens mais infanto-juvenis, eles quiseram criar um card game para isso.
Só que eu acho que isso mais afastou o público do que trouxe gente para jogar. Se você pesquisar na internet sobre Disney Lorcana, você vai ver que nem tem para português, né? Então, nem existe tradução de cartas ainda do Lorcana para o Brasil. Se você parar para pensar, né, dos mercados de card games aí, o Brasil é um dos maiores que tem. Então, tentei evitar o Lorcana. Outros dois que eu tentei evitar também são com relação à diversão e ao gameplay. Eu não gosto muito do Vanguard, dessa questão de você ter uma carta ali como sendo seu pivô e você ir adicionando outras cartas ali para aumentar o poder do seu Vanguard, né, digamos assim. Eu não gosto dessa mecânica de jogo, inclusive até saiu um jogo do Vanguard aí recentemente, 2024, se não me engano. E eu tenho jogado mais dele para aprender mais sobre as mecânicas do Vanguard, mas eu sinto que não é um estilo de gameplay que eu goste muito. A mesma coisa é o Gwent. Aquela questão de posicionamento das cartas do tabuleiro eu não gosto muito. Eu sinto que limita um pouco o jogo. Eu acho legal até o fato de você colocar linha de frente, linha de meio, magias no fundo ou catapultas, essas coisas, mas não gosto muito desse estilo de jogo, então eu tentei evitar essa gameplay no meu game. E por fim, o Marvel Snap e o Hearthstone com relação ao metagame. Eu acho que esses dois jogos aqui são os dois melhores exemplos de como que um metagame pode ser predatório e pode ser muito venoso para o seu jogo. O caso do Marvel Snap é mais gritante ainda porque enquanto eu jogava Marvel Snap, eu não me lembro de nenhuma temporada em que a carta da temporada ela não fosse do meta. Ah, Andrei, mas isso todo jogo tem. Mas era tão gritante porque você só conseguia a carta da temporada se fosse comprando. Isso aí já começa a mostrar para várias pessoas que essa questão do gacha, ela sempre existiu no Marvel Snap, mas as pessoas passavam pano. A mesma coisa aconteceu com Hearthstone. No início, todo mundo falava que Hearthstone era legal de jogar, não era um jogo tão pay to win assim, mas foi passando o tempo e a Blizzard começou a apelar muito para que você conseguisse lá os passos de temporada e as cartas, né, que estão no metagame só por via de compra, né? Então novos jogadores jamais iriam conseguir bater de frente com pessoas que tinham ali mais tempo de jogo, uma base de cartas maiores, né? É o mesmo caso se você pegar pro Marvel Snap, se você pegar um cara que começou a jogar aí desde o início e ele tem todas as cartas da Pool 1, da Pool 2, da Pool 3, enfim, até da Pool 5, né, que saiu aí recentemente. Se você pegar um jogador novo que não tem cartas ali até da Pool 3, é impossível este cara jogar contra o outro jogador que já está ali há mais tempo, porque ele não vai conseguir as outras cartas a não ser que ele cache e gaste muito dinheiro no jogo. Então eu quero evitar a todo custo que as pessoas tenham que gastar dinheiro com o meu game. Existem outras formas de você monetizar em cima e essa do gacha eu acho que é a pior possível. Então beleza, Andrei, já que você está falando aí que não quer um monte de jogos para servir como parâmetro para o seu jogo, afinal de contas, qual jogo é que você julga que deveria ser? Na minha opinião, o Eredan. Só um detalhe, o Eredan também ele era muito ofensivo, digamos assim, com relação à forma como você adquiria as cartas. Eu vou pegar aqui quais são as mecânicas de jogo que o Eredan tinha, que eu acho que são muito legais e que se perderam, né? Para quem não sabe, o Eredan era um TCG online que tinha, e ele foi ali dos anos de 2009, 2010 até 2015 por aí. Ele durou uns 5 anos e aí acabaram que fecharam o servidor. Eu vou estar listando aqui quais são os pontos que eu acho que eram os mais legais do Eredan. Quais que eram? O multiverso deles era muito legal, o ambiente. Me lembrou muito de Magic, e aí eu vou estar falando aqui. Outro ponto muito bacana que o Eredan também tinha era que as cartas elas evoluíam. Você tinha uma história por trás, e essas cartas você conhecia aquele personagem quando ele era jovem, depois quando ele virou adulto, depois quando ele virou um ancião. Então você tinha essas 3 cartas e elas evoluíam. Muito parecido com quem? Com o Digimon, que você pode evoluir as cartas no meio da gameplay. Outra mecânica muito legal que o Eredan tinha também era a dinâmica de batalha. Então eu peguei aqui o Warhammer Warforged, que saiu aí recentemente para celular. Eu gosto muito da batalha de Warhammer e também gostava muito da batalha do Eredan, em que os seus personagens, eles eram mais do que tokens, saca? Eu sinto que muito card game, por exemplo, Magic é assim, o Hearthstone é assim, e algumas vezes Pokémon também é assim, que os seus personagens, eles são quase que descartáveis, saca? Que assim, eu perdi aquele personagem ali, não tem problema, eu tenho outros ali. No Eredan não.
Os seus personagens, eles são únicos e eles são a alma do seu deck. Todo o seu deck são construídos em volta dos seus personagens. E isso o Warp Forge também tem. E por fim, aquilo que eu acho que é o mais legal, que eu passava mais tempo fazendo, era montando decks. Eu peguei aqui o Yu-Gi-Oh! Legacy of Duelist, que eu acho que é um dos deck builders assim, mais legais que eu já peguei para jogar para computador. E a gente tem também o Master Duel também, que bebe da mesma fonte, né? Então agora vindo para as mecânicas de jogo, eu já comecei falando um pouco, né, do sistema de combate. Aqui eu dei o exemplo do Warhammer e do Eredin, né? A questão de que você tinha no Eredin um trio de personagens. Cada um deles você equipava cartas e eram seus personagens que jogavam as cartas na mesa. Não era um herói ou não era o player, né, como acontece assim em Hearthstone ou como acontece em outros jogos. Eu ainda estou tentando adaptar essa questão do sistema de combate, porque ele era muito único e eu acho que isso dá um valor muito grande para os personagens, sabe? Quando você tem um personagem que resiste mais, ou um mago que é muito poderoso, você quer que ele fique o mais tempo possível vivo no campo. E outra coisa também que era muito legal no Eredin, era que as suas cartas, né, o seu trio de personagem, muitos deles, por estarem no mesmo clã ou por viverem numa mesma região daquele multiverso, elas tinham interações entre si. Algo parecido, por exemplo, com o Magic, quando um cavaleiro do deck branco fala assim: todos os seus guerreiros brancos possuem 1/1 de ataque e defesa. Isso acontecia muito no Eredin, e como era um jogo de turnos, existiam também mecânicas que falavam assim: no primeiro turno, o seu personagem tem vantagem contra tal elemento. Ou então, no turno 2 e no turno 3, o seu inimigo não pode usar cartas de item ou cartas de magia. Isso torna o jogo muito mais dinâmico, cria situações de jogo muito legais de você ver, e isso tem tudo a ver com aquilo que eu estava falando sobre diversão. O Eredin era um jogo extremamente divertido de se jogar. Se tiver alguém aí no chat que já jogou o Eredin lá atrás e que lembra daquilo, comenta aí, porque o meu jogo vai ser fortemente baseado nas mecânicas de Eredin. Então, a próxima questão que eu também falei, né, da construção de decks, o Legacy of Duelists, para mim, é um dos melhores deck builders que tem para você passar ali um tempão montando cartas. Ele tem vários filtros, né, porque eu acho que deck builders, ele tem que ter muitos filtros de guilda, clã, classe, mundos, né, no meu caso, como eu tenho vários mundos, então eu tenho que escolher ali, o mundo de luz, o mundo de sombras, o mundo da natureza, o mundo da água, o mundo do fogo. Assim como no Yu-Gi também você tem lá fadas, demônios, né, dark, dinossauros, dragões, magos, bestas aladas e por aí vai, né? Isso faz com que a pessoa fique ali horas, e eu acho que isso é uma das coisas mais divertidas que tem no Yu-Gi, que é você ver as interações que você tem entre personagens de mesmo clã, de mesmo mundo e até de mundos diferentes, né? Como que o mago, ele interage com o dragão branco, né? Eles criaram um deck depois que o mago negro, ele interagia com o dragão branco para formar uma outra criatura. Então eu acho que isso é muito legal, é uma mecânica muito show que eu queria trazer do Yu-Gi pro meu jogo. Outra questão também do universo, para mim, que joguei ali Magic no início dos anos de 2010, eu era fascinado com aquele universo dos Planewalkers, principalmente. Porque até aquele momento, mais ou menos assim, até 2010, os TCGs, as cartas, né, que você tinha, eram como se fossem tokens, eram monstros. E você era como se fosse o conjurador dos monstros ali, ou o treinador, se a gente fosse olhar a questão do Pokémon. Com a vinda dos Planewalkers, é quase como se as cartas principais do jogo fossem eles, e não mais uma questão de criaturas sendo jogadas aleatoriamente. E isso ficou mais legal ainda quando eles começaram a criar conflitos entre os universos, que eles poderiam transitar sobre eles, né? Se não me engano, chamava centelha. Era aquilo do cara pular de um universo para o outro. Então, essa mecânica de universos múltiplos e de personagens como a Janine, Jace, Garruk, acho que era Liliana, né? Ou Lilian, uma coisa assim. E a Chandra Nalaar, o Nicol Bolas, que é aquele dragão cabulosão. O Sorin, que era aquele vampiro, eu acho que era assim que ele chamava mesmo. Então, esses personagens, eles tomaram o protagonismo do jogo, né? Não era mais só sobre quem estava jogando ali a partida, eram sobre eles. Quando você conseguia descer um Planeswalker em campo, cara, a partida mudava totalmente. E isso era muito legal. Então, eu quis trazer isso também para o meu jogo.
A outra questão também que eu acho muito legal e muito divertida é a questão do Digimon, de evolução de cartas. No próprio Digimon, você evolui enquanto você tá jogando. Então você tinha lá o Agumon, evoluía pro Garurumon, se não me engano, né? Ou o Garurumon era o lobo. Uma coisa assim, o dinossauro cuspia fogo. O Metal Greymon e por aí vai. Então o personagem, ele tinha muito valor. Se você perde um personagem que estava mais evoluído dentro de campo, você sentiu um baque muito grande. É muito diferente de Yu-Gi, que você tem lá o deck dos dragões brancos. Se você perde um dragão branco, que se dane, você puxa ele lá da pilha de descarte com uma carta de efeito aqui e vida que segue, sabe? Perdeu aquela importância que a carta tinha no seu deck. Em Digimon e também no Eredan, se você perde um personagem que é um pilar, por exemplo, do seu trio, você se encontrava numa situação muito complicada. E eu quero trazer isso pro meu jogo, sabe? Eu quero dar importância para cada personagem que tá ali. Então, agora para finalizar, a gente vai falar do modo como se adquire cartas. Eu expliquei aqui no início e eu quero evitar de todo e qualquer jeito a questão do gacha. Inclusive, já vou dar uma dica aqui. Se tiver algum jogo gacha que você estiver jogando, por favor, evite esse tipo de jogo, porque eles utilizam mecânicas de engenharia social muito fortes para você gastar dinheiro no jogo, sentir uma ansiedade muito grande por adquirir determinada carta, ou eles colocam porcentagens muito pequenas para fazer com que você fique frustrado ao abrir busters ou abrir packs que você quer a carta de tudo quanto é jeito e você nunca vai conseguir, a não ser que você complete toda a linha de cartas iniciais para só depois você pegar aquela carta tão desejada, sabe? Então o Master Duel, que eu me lembre, era o jogo que eu me sentia menos assim explorado com relação a como conseguir cartas, porque eu jogava até mesmo modo história e quando eu não queria uma carta que eu pegava ela repetida, eu craftava ela, ou seja, eu destruía ela em gemas, né? Se não me engano, no Master Duel era a gema cinza, a dourada e a diamante cromada. Então cada uma delas tinha um valor e independente de quantas cartas você tivesse, você podia craftar quantas você quisesse. Então não tinha problema de eu pegar, sei lá assim, 10 cartas repetidas, porque eu ia quebrar elas, ia montar, ia criar um cristal daquele, seja normal, gold ou ultra, né, o UR, para eu pegar a carta que eu quisesse. Então não tinha, por exemplo, o problema que eu falei, né, mais atrás aí no vídeo, de eu chegar lá para comprar uma carta e ela não existir, não ter ela para eu poder pegar, ou eu só consigo aquela carta se eu pegar em algum pack, em algum deck. Não, eu consigo ir lá, escolher a carta que eu quero, se eu tenho quantidade de gemas específicas para aquilo, eu consigo aquela carta. Então isso eu quero de todo jeito no meu jogo. Eu não quero fazer com que as pessoas peguem o dinheiro delas e gastem para adquirir cartas, porque eu acho que isso é um absurdo total. Bom, então com relação a adquirir cartas, outra coisa que eu acho um absurdo total é a repetição exaustiva de mesmos personagens. Então onde que a gente vê muito isso acontecendo, né? No Union Arena, no Universus e no One Piece. O que esses jogos têm em comum? Quase todos eles aqui, se não a maioria deles aqui, são jogos de anime. Então, por exemplo, se a gente pega o Bleach, você tem lá o Ichigo, você tem lá o Aizen, você tem lá os capitães, né, das 3 divisões, você tem os Arrancars, você tem aquela galera lá dos Quinch, né, enfim, você tem muito personagem para poder utilizar no jogo. Só que o que eles fazem? Eles pegam o Ichigo e fazem, sei lá, 10 cartas do Ichigo. No caso do Universo, você tem lá o Boku no Hero, né, que é o My Hero Academia. Você tem o D, personagem principal, e você tem outros milhares de estudantes que tem ali, fora os vilões. Então o que eles fazem? Pega o Deku e faz, sei lá, assim, 20 cartas do Deku. Pra que isso? Sendo que você tem um universo tão grande, uma base de usuários tão grande, né, de personagens tão grande, para poder utilizar. Não faz sentido você ficar repetindo. Mesma coisa acontece com One Piece. Você tem o Luffy. Logicamente que ele tem lá o Gear 1, né, que são as formas dele. Gear 1, Gear 2, até o 5. Então, aí que ele transforma, né, com aquela forma prateada dele e tal. Então, beleza. Aí faz sentido porque são transformações. No meu card game eu quero isso também. Agora você pegar o Luffy com o chapéu, o Luffy com a cicatriz, o Luffy com a roupinha do país da neve, o Luffy lá da terra de doces, lá da Mama, e por aí vai, eu acho que já é apelar para aquela questão da exaustividade de cartas, que é uma coisa também que eu falei lá no outro vídeo que eu não quero de jeito nenhum. E
indo aqui mais pro final do vídeo, né, como que eu resolvi desenvolver, né? Eu desenvolvi na Unity. Eu acredito que quase todo mundo que vai mexer aí com desenvolvimento de jogos acaba esbarrando na Unity, primeiro porque ela é gratuita, segundo porque ela tem vários assets que você pode pegar de graça e desenvolver. No meu caso aqui, eu comecei a estudar o desenvolvimento de jogos online e também para TCG. Eu vi vários exemplos, peguei várias videoaulas, fiz até um curso e recebi até o diploma, né, há pouco tempo. E tentei fazer aqui o máximo possível dentro da Unity. Vou mostrar para vocês agora no finalzinho. Então vou mostrar para vocês aqui como que tá o design do meu jogo. Já vou entrar aqui nele. Ele tá em fase beta. Bom, pessoal, então essa aqui é a tela do Unity. Não vou ficar falando muito aqui sobre o desenvolvimento do jogo em si, né? Porque acho que isso aqui já é muito técnico. Mas eu construí aqui as cartas, todas elas com pontos de vida e ataque bem maiores do que geralmente são cartas do Magic ou cartas do Hearthstone, que a maioria dos monstros, mesmo que fracos, tem lá 9 pontos de vida, 10 pontos de vida, porque eu queria que os personagens, como eu disse, eles resistissem bastante no campo e que eles tivessem importância na gameplay, né? Então, eu criei aqui todas as cartas de criatura, os sprites, a música do jogo, os personagens vilões e por aí vai. Então vou rodar o jogo aqui para vocês verem. Algumas cartas estão com um defeitozinho aqui, né, não estão aparecendo, mas a partir do momento que o jogo for jogando elas, vocês vão ver. Então, por exemplo, essa carta aqui, ó, é o Lioran. É um mago que eu já criei a história dele. Vai dar para vocês verem, eu vou mostrar daqui a pouco, né, nas expansões. Então vou jogar ele aqui. Repara que ele é uma carta 3 de ataque, 12 de vida, como é o caso que eu estava falando, né? Que eu queria que os personagens fossem importantes, tivessem mais relevância, né? Então essa carta aqui é uma carta que me dá mana, então eu tenho mana aqui em cima para poder jogar. Então acabei de ganhar mais um de mana e vou jogar aqui o espantalho, né? As cartas ainda estão com o nome do texto padrão que eu peguei do template, eu ainda não editei, mas assim que eu tiver um tempinho vou editar. Aqui embaixo é a minha mão, aqui é o deck adversário e aqui é o meu deck. Como eu ainda não criei o jogo online, então eu estou controlando, digamos assim, os dois personagens, né? Então aqui agora eu tenho várias cartas que vão me dar mana, ó, que estão aqui na parte de baixo. Vou jogar aqui e eu tenho 4 mana. Então, por exemplo, aqui, esse Sorcerer que não tá aparecendo aqui, na hora que eu jogar ele no campo, ele vai mostrar a carta para mim, né? Ele é 3 de mana, sobrou 1 de mana na minha mão. Eu tenho aqui esse Cavaleiro Templário, que é o Aldrich, também tem lá no meu livro, e tem a Eveline, também tem lá no meu livro. Não consigo colocar nenhum deles, e esse cara aqui, assim que ele entra em campo, ele já pode atacar algum card. Estão vendo aqui? Então, vou colocar ele para atacar o espantalho aqui. As animações de batalha também estão bem simplesinhas, que eu ainda não trabalhei essa parte. Só a parte da mecânica mesmo de jogo, de colocar os personagens em campo e fazer eles interagirem. Também peguei do Hearthstone a questão dos heróis que tem aqui, e esses heróis são os heróis da história. Eu ainda tô vendo a questão de deixá-los aqui em campo e deixar só cartas de personagens aqui mesmo. E essa carta, como ela acabou de entrar em campo, ela tem aquela questão do Magic, né, do enjoo de invocação. Eu não posso utilizá-la no mesmo turno que eu desci. Aqui um pequeno contador, né, um timer. Quando ele chega em 30 segundos aparece uma cordinha aqui que vai queimando, muito parecido também com Hearthstone. Como vocês viram, o design das cartas, né, e dos personagens, todos eles eu criei com inteligência artificial. Posso deixar isso para um próximo vídeo para mostrar para vocês, né? Mas elas têm aquela pegada da visão de Dark Fantasy, né? Opa, aqui eu tenho uma carta mágica, né, que é uma bola de fogo, Fireball, para dar 5 de dano direto em cada personagem. Outra coisa também legal que eu peguei do Magic foi as ações, né, ou as palavras-chave. Por exemplo, essa personagem aqui, que é a Eveline, né, ela tá com o nome de Necromancer aqui, mas tá errado. Ela tem ataque duplo, ou seja, no turno dela, ela pode atacar 2 vezes. Então, por exemplo, é o Double Striker, né? Então, por exemplo, eu vou atacar diretamente os pontos de vida do cara lá. Uma vez, ela tá habilitada de novo a atacar de novo. Então, são essas mecânicazinhas que eu tô trazendo pro meu jogo. Me diz aí nos comentários o que vocês estão achando, né? Vocês acharam que o design das cartas estão ok? Os feedbacks são sempre importantes. Agora eu vou trazer minha câmera para cá de novo, que eu vou terminar falando da última parte do meu jogo.
que são as possíveis expansões e atualizações. Então, para isso, eu já estou criando lá no meu Instagram todo um universo, né, que são os livros do jogo. Eu já fiz o prólogo e também já terminei o ato 1. Acessem lá o Instagram do Estudos Nerd e também o site, né, www.estudosnerd.com.br. Eu vou estar lançando lá nessas duas plataformas os meus livros, as cartas para vocês estarem baixando de graça lá e também para poderem estar acompanhando a história, porque eu acho que o mais legal é quando você tem uma história de fundo e que você joga com aqueles personagens, um jogo que é tanto divertido, quanto fácil de jogar, quanto você tem prazer de estar jogando aquilo ali, que você se importa com os personagens, porque você leu a história deles, né? Então, acessem lá, @estudos_nerd, que é pro Instagram, e www.estudosnerd.com.br para estar pegando as cartinhas e também o prólogo e também o ato 1 que eu já fiz. Então, galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa aquele like maroto lá para estar ajudando o canal. Compartilha esse vídeo com outras pessoas que vocês acham que também gostam de card games, assim como eu, e que também tem várias ideias. Neste vídeo foi uma apresentação muito rápida deste novo card game que eu fiz, mas deixem aí nos comentários se vocês, assim como eu, também estão cansados desses card games aí que só querem arrancar o nosso dinheiro, né, e trazer frustração para vocês. Coloquem aí nos comentários que eu posso ajudar vocês também em design de personagens, em mecânicas de jogo, né, assim como eu mostrei lá o ataque duplo. Então tragam aí, vão colocar aí nos comentários, né, deixa aí no chat as dúvidas de vocês, eu vou estar ajudando todo mundo. Então, mais uma vez, muito obrigado, espero vocês nos próximos vídeos. Tchau, tchau.